Bom dia, bela segunda-feira. Espero que estejam todas assim maravilhosas e que essa live ainda vai fazer com que vocês ainda se encontrem maravilhosas e que essa live ainda possa agregar para que vocês realmente estejam ainda mais maravilhosas para começarem o vosso dia, para começar a vossa manhã, despertando a vossa consciência, despertando a força que existe dentro de cada um de nós, para que nós possamos cumprir um propósito, um chamado de vida, de fazer o nosso papel, de fazer as coisas acontecer de uma forma sobrenatural. Então, o título da minha live é Desperta o Ser que há em ti. Por que eu digo desperta o ser que há em ti? Eu vou falar meia hora aqui com vocês. Eu vou entregar o meu coração. Eu vou entregar tudo aquilo que para mim é o despertar o ser que há em ti. Tudo aquilo que eu já ponho em prática. Tudo aquilo que eu vivo no meu dia a dia. E que tem me trazido bastante efeito. Bom dia, Ana Rosa. Beijo. Aquilo que para mim tem sido um efeito significativo do despertar o ser que existe em mim, para que eu viva uma vida de princesa, de filha, não de uma escrava, não de uma mulher que não se acha e não se aceita. Então desperta o ser que há em ti. A primeira coisa que nós precisamos despertar é quem eu sou, de quem eu sou filha. Porque quando eu tenho a noção de quem eu sou filha verdadeiramente, automaticamente eu não posso mais estagnar a minha vida. Porque o meu pai é o dono, é o rei, meu pai é o dono disto tudo, é a criação divina. Então se eu sou a parte deste Deus, o que me está a impedir de ser quem eu sou? O que está a me impedir de viver as grandes coisas, as maravilhosas coisas que eu nasci para viver? Porque se todos nós nascemos com uma linha, um caminho, um objetivo de vida, é porque Ele nos deu essa capacidade. Ele, dentro de nós, Ele depositou essa capacidade. Só que o que está a acontecer que nós não estamos a viver isso? O que nos está a limitar? A primeira pergunta que tu hoje vais perguntar para ti é: o que me está a limitar para que eu deixe de viver uma vida como rainha, como princesa, filha do governador do mundo? Porque quando eu pergunto isto, eu digo: caraca, o que é que me está a atrapalhar? E eu, na minha vida, eu gosto de confrontar com aquilo que é as minhas dificuldades. Porque eu sei que nas minhas dificuldades que eu vou encontrar força para eu ser quem eu sou. Não é a dificuldade, não é um caminho para nós limitarmos ou para ficarmos paradas. A dificuldade é para fazer nos levantar e prosseguir, fazer uma rota diante ainda que esteja adversidade. Acabei agora de fazer os meus exames para ver os níveis de tudo, tá? Eu gosto de fazer essa rotina. É uma coisa que eu faço anual. E é uma coisa que eu tenho cuidado comigo. Por quê? Porque se eu quero vencer o meu dia, alcançar os meus sonhos, eu tenho que preocupar com o meu corpo. Eu tenho que preocupar com a forma como eu cuido dela. Por quê? Porque o meu corpo precisa manter saudável para que eu seja uma mulher que atinja grandes parâmetros. Para que o meu corpo tenha saúde para me ajudar a atingir aquilo. Então o que eu estou a fazer? Quais são os vícios? Quais são os caminhos que hoje eu estou a tomar na minha vida que não me está a tirar do meu foco, dos meus sonhos? Porque todos nós temos sonhos engavetados. Todos nós temos vontade de viver algo. O que está a te limitar? Muitas das vezes somos nós mesmos. Muitas das vezes é uma procrastinação. Muitas das vezes é o medo de tomar uma decisão. Muitas das vezes é o hábito de manter em certos lugares e esses lugares já não estão a favorecer em nada para o teu crescimento. Mas ainda assim, tu permite estar naquele lugar, sabendo que aquele lugar já não te favorece o crescimento. As pessoas falam de coisas que muitas das vezes não têm coragem para viver. E tudo isso, atenção,
também serve a mim. Deixa eu até dar um jeito no meu sentar. E isso tudo serve a mim. Por que eu digo que serve a mim? Porque eu também sou ser humana. Eu também posso lidar com um dia onde eu quero viver só na preguiça. Eu também tenho um dia mau. Eu também tenho um dia que eu não acordo bem disposta. Eu também tenho um dia que eu quero comer uma porcaria. Eu também tenho um dia que... Todos nós temos um dia. Agora, viver esse um dia como se fosse o habitual na nossa vida, isso não existe. Nós somos criadores da nossa própria realidade. Nós somos criadores da nossa própria vida. O que eu estou a co-criar na minha vida? Qual é o insight? Qual é o despertar que eu estou a despertar? No vício? Na falta de coragem de tomar decisões? Por quê? Que eu não tenho coragem de abandonar aquilo que eu tenho consciência que é um vício para mim. Porque eu ainda não desconectei emocionalmente com isso. Porque hoje eu consigo falar assim, consciente, porque eu sei que o emocional sabota. Mas se calhar há 5 anos atrás, eu não tinha essa percepção. Eu não tinha essa ideia. Eu digo isso com convicção. O teu emocional, ainda que tu queiras, garantidamente, ainda que tu queiras, ainda que o teu subconsciente diz assim, olha, nós vamos construir isso, nós vamos para ali, nós vamos para aqui. E a maioria das vezes tu não vais conseguir nada. Sabe por quê? Porque o teu emocional ainda tem vínculo de dor, vínculo de fracasso, vínculo de tudo que te derruba. Ontem foi o dia da Páscoa, o dia da ressurreição de Cristo. Para mim, a ressurreição de Cristo é renovar o ser que existe dentro de mim. É ter a coragem de ser a mulher que eu preciso ser. É ter a coragem de correr atrás dos meus sonhos, ainda que muitas das vezes eu acho assim, nossa, eu vou lento. Não, não há lento, não há depressa. O importante é que eu estou no caminho. Tu estás no caminho hoje, a percorrer um caminho que tu sabes que vais conseguir alcançar aquilo que tu queres. Ou ainda nem tiveste coragem para tomar aquele caminho, para tomar aquela decisão, para sair daquele lugar. Nós não somos para ficar no fracasso. Tanto que Jesus disse, todo aquele que quer ir ao Pai tem que passar por mim. Então, quando ele diz que passar por mim segue o caminho que eu segui. Eu fui cuspido na cara. Eu fui rejeitado. Eu fui humilhado. Eu curei, eu dei amor. Eu fiz o melhor que eu podia fazer para todas as pessoas que passaram na minha vida. Mas ainda assim, no dia em que eu entrei na porta de Jerusalém, em cima daquele burro, do burro, todos foram lá aplaudir o Messias. E uns dias depois, os mesmos que aplaudiam o Messias, apedrejaram o Messias. Então isso, para nós entendermos que para nós termos a salvação, muitas das vezes vamos ter que passar por um caminho estreito, onde alguém que nos aplaudiu vai nos apedrejar. Mas nós não podemos desistir dos nossos caminhos. Os caminhos aqui, ninguém te promete que é fácil. A terapia não te promete que é fácil. A terapia é um alavanco, é um olhar maduro sobre a situação da vida. É a coragem de assumir aquilo que tu és perante as circunstâncias da vida, sem te limitar e sem murmurar. Dizer, nossa, por que comigo? Se Jesus passou, se tu também queres seguir a pegada dele, se queres realmente ter a salvação, não reclama. Porque ele disse, se eles apedrejarem vocês, se eles insultarem vocês, não preocupeis. Porque eles rejeitaram a mim primeiro. Então, se nós somos semelhança dele, então por que nós murmuramos quando... Porque não sou eu que vou te rejeitar. Não é o teu companheiro, não é os teus filhos. É aqueles que querem fazer com que nós sentimos fracos. E muitas das vezes eles são usados através de pessoas próximas nossas. Por isso a nossa luta não é contra eles, é contra nós mesmos. Porque nós sabemos que muitas pessoas frágeis são hoje obsediadas para nos atrapalhar, para nos provocar. O que é isso? É pessoas que vivem num caminho mau,
vivem na malindicência, vivem na raiva, vivem no orgulho, vivem na vaidade. Essas pessoas são obsediadas. E a obsessão torna essas pessoas, dentro do campo que é o vício, cada vez mais forte. E se uma pessoa é usada para te prosseguir, não olhe essa pessoa como um defeito, porque essa pessoa simplesmente ainda quer o mal. Mas essa pessoa está a ser usada simplesmente para te fazer correr mais rápido de onde tu estás. Ainda que esteja o mal, acredita, todo mal, muitas das vezes ela vem simplesmente como um alerta. Nada é por acaso nesta vida. Porque se nós percebermos quantas vezes, pelo fato de acontecer uma coisa muito má, tu tiveste que sair de um lugar, tu tiveste que fazer algo diferente, e foi a melhor coisa, foi a melhor decisão. Que se não tivesse acontecido aquele mal, aquela situação que te fez sair daquele lugar, tu não estarias a viver aquilo que tu estás a viver hoje. Então o mal não é um término, o mal não é o fim, o mal é o começo. Então paremos de querer questionar e sejamos corajosos nessa vida. Preocupemos com aquilo que temos que preocupar e abrimos mão daquilo que não podemos controlar. Isso é a maturidade da vida. Isso é sabedoria de nós podermos entender, desperta o ser que existe dentro de nós. Cristo ressuscitou por nós. Ele ressuscitou para nos dar a vida. O que é que nós estamos a fazer com essa vida? O que é que nós estamos a fazer com aquilo que Ele nos entregou? Por um alto preço. Não é contra o teu irmão que tu tens que fazer com que a tua vida valha a pena. Não é contra ti também. Nós precisamos entender que precisamos automaticamente, em todo instante da nossa vida, ser o melhor ser humano possível. Dentro das circunstâncias e da capacidade que nós temos. Muitas das vezes é fácil? Não é fácil. E eu vos digo plenamente, eu até vou vos contar uma coisa aqui. Eu ontem estava aqui na minha casa, uma loucura. Jesus, uma presença sobrenatural. Um almoço maravilhoso. Eu fui levar a minha cadela à rua, teve uma vizinha que sempre, eles também têm cães. Sempre que os cães deles passam na minha porta, batem com a garra na porta. Sempre ou de vez em quando, também não posso exagerar. Só que ontem quem foi bater com a garra na porta deles foi a minha Kiara. E a vizinha logo abriu a porta. Eu não sei se ela estava a reclamar, eu tomei aquilo como uma reclamação. E ela reclamou, ou ela pediu, eu não entendi, para eu não deixar a cadela e bater com a garra, porque a filha estava doente. Mas eu já estava ali a atender o telefone, a fazer muita coisa, e eu achei que ela não precisava abrir a porta para me dizer aquilo, porque eu nunca reclamei dos cães delas a baterem na minha porta. Automaticamente eu respondi a ela de uma forma, se calhar não devidamente correta. Eu disse, mas olha, os teus cães estão sempre a bater na minha porta. Eu nunca saí para reclamar. Ainda que não sabes como é que eu estou lá dentro. Imagina, eu podia estar lá dentro doente, podia estar mal disposta também, mas em nenhum momento isso me fez com que eu abrisse a porta para reclamar contigo. E ela, eu vou falar aqui com as pessoas. Eu disse, não precisa, porque eu sei que são cães, são irracionais. Ok, até aqui foi dessa forma, mas eu me arrependi. Ela estava com o filho doente. Se eu parasse para pôr no lugar daquela mulher, naquele momento, ainda que ela estava sobreposta no ego dela, só de pensar nela, eu também podia parar para pensar nela. É uma mãe que está ali preocupada. Mas por que eu vos estou a contar isso? Para vos dizer que eu também, para mim, não é fácil. Eu não estou aqui a contar um conto de fadas e eu dizer que eu sou a pessoa maravilhosa e que eu vivo tudo perfeito e que eu trato todos bem. Não, tem dias também que eu não estou no meu melhor. Tem dias que eu também quero responder torto. Tem dias que eu também quero dizer aquilo que eu penso, mesmo
sem consciência de parar para analisar se eu não estou a magoar alguém. Mas depois logo veio a minha consciência e eu disse, caraca, eu não tinha necessidade de responder a ela assim. Ainda que ela não tivesse razão, eu não tinha necessidade, porque é uma mãe, ela está preocupada com os filhos, com o filho ou a filha que está doente, uma bebê. Então, ok, a garra da porta da Chiara não vai melhorar nem vai piorar a doença da filha, né? Vendo por esse lado, não. Mas eu também podia me pôr no lugar dela. E se eu tivesse ali um bom senso naquela altura de pôr no lugar dela, se calhar não respondia. Não lhe dizia nada. Ou lhe dizia, olha, boas melhoras para sua filha. É isso, é estar desperto todo momento. O que é que eu estou a dizer? Eu me arrependi. Eu não gostei da minha atitude. Eu não gostei daquele comportamento que eu tive. Eu me avaliei. Eu achei que eu devia ser mais paciente com aquela mulher. Então é sobre isso. Vamos falhar? Vamos. Somos falhos. A falha já está em nós. Mas o importante não é só falhar, quero eu dizer. É reconhecer que falhamos, porque quando eu reconheço que eu falho, porque eu quero melhorar. Porque quando eu reconheço que eu falhei, eu estou aqui a falar de uma coisa que eu, se calhar, não tinha necessidade. Eu podia mostrar tudo melhor, mas eu não sou perfeita. Eu luto todos os dias para ser um ser humano melhor todos os dias para comigo e para as pessoas que estão ao meu redor. Tanto que eu consigo ter consciência de quando eu devia responder ou não. Então é sobre isso, é despertar o melhor ser que existe dentro de nós. Nós não somos vinculados com o ego, com a maldade. Isso não é a nossa essência. Despertar o ser que existe em nós é despertar o divino, o sagrado em nós. Despertar a verdadeira essência de Cristo. Viver uma vida como quem realmente vive uma vida de prazer, não de peso, de angústia. É muito fácil eu falar sobre isso aqui, mas eu já vos disse, já vos dei vários exemplos aqui de que também para mim é uma luta. Mas ninguém nos prometeu que seria fácil. Ninguém prometeu que seria fácil. Então nunca vai ser fácil lutar com as tuas vontades mundanas. Nunca vai ser fácil lutar com o desejo de não fazer o mal, de não querer prejudicar o outro. Mas tu tens a noção de que os caminhos que tu tomas, muitas das vezes, quando tu apontas o dedo para o outro, vira 2 para ti. E muitas pessoas estão em pleno sofrimento, porque as pessoas não levam a bondade no coração. As pessoas estão em pleno sofrimento porque acham que já não vale a pena ter bondade, acham que não vale a pena ser boa pessoa. E eu posso vos garantir que vale muito a pena, porque nós não estamos a serviço de pessoas, nós não estamos a serviço, a não ser o único que estamos a serviço é daquele que nos chamou. E ele tudo vê. E ele tudo aprova. Então, lapidar o meu ser, buscar ser a melhor pessoa, transformar a minha essência. Eu não estou a fazer isso por ninguém, eu estou a fazer isso por mim, pela minha salvação, por aquele que me chamou, por aquele que deu a vida por mim. E é isso que todos nós... Porque eu acredito muito, e eu vivo isso, sabe? Eu vivo isso na minha vida. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Eu vivo isso. Eu vivo isso quando eu abdico-me de viver coisas que me levam pela vontade da carne. E eu deixo o meu espírito falar alto. E eu seja conduzida pelo meu espírito. Eu vivo o meu jugo é suave. Eu vivo o meu jugo é leve. Porque ele tira o peso que eu podia... Não é tirar nem o peso. O olhar muda perante as coisas. A minha visão muda perante as coisas. Aquilo que para mim era grande, aquilo que para mim era uma tormenta, deixa de ter tanta tormenta, deixa de ter tanto peso. É algo sobrenatural. É algo que cada vez que nós caminhamos em direção ao bem, à luz,
a transformação de dentro de nós, a buscar ajuda para desvincularmos de tudo aquilo que nos tenta trazer peso. E nós entendemos que sim, que vale a pena viver para Cristo, vale a pena ser melhor pessoa, vale a pena. Eu não conheço uma mulher feminina, uma mulher na sua essência, que não busca a espiritualidade. A espiritualidade é o preenchimento do vazio existencial de todo ser humano. Então ontem eu estava a falar sobre os grandes artistas. Nós estamos a falar sobre grandes artistas que tiveram tudo, materialmente falando. Eles tiveram casa, carro, tiveram tudo. Mas mesmo assim, foram pessoas que nós vemos a declinar. Por exemplo, a Whitney foi uma mulher que morreu de overdose dentro de um quarto do hotel. Uma mulher famosa, uma mulher aplaudida nos palcos. O Michael Jackson, quando morreu cheio de dívidas, porque ele acumulava coisas. Grandes artistas que se perdem. Por quê? Porque o vazio existencial não se preenche com o bem material. O bem material, ele é muito bom. Mas o despertar esse ser que existe em nós, para nós voltarmos a ser humanos, para nós amarmos as pessoas com um amor verdadeiro, para nós respeitarmos o nosso corpo, o nosso templo. Isso não é só porque, eu tenho que respeitar. Não, o peso que isso depois traz, a angústia emocional que isso traz, é horrível. Quantas pessoas estão doentes no corpo físico, porque doenceram no seu corpo emocional por causa de várias angústias emocionais, por falta de cuidado, por decisões momentâneas, por prazeres que só traziam prazeres do momento. É sobre isso, despertar o ser que existe em nós. É algo maior do que tudo que nós possamos imaginar. Despertar o ser que existe em nós é despertar a verdadeira essência de Cristo na nossa vida. Eu estava a falar de mulheres femininas. Não há uma mulher feminina na sua essência sem encontrar com a espiritualidade. Sem ela deixar ser lapidada para que a essência dela venha para fora. Porque muitas das mulheres estão aí crendo de que elas precisam ser assado e cozido para que elas sejam a mulher que elas precisam ser. Só que nós não precisamos ser nada daquilo que o mundo nos convida. Nós precisamos ser simplesmente a criação divina que Deus criou em nós. E assim nós estamos a dar o poder da feminilidade em nós. E é sobre isso, despertar o ser que existe em nós. É uma decisão todos os dias. É um olhar para dentro todos os dias. É a coragem de abandonar aquilo que te leva para o caminho pela vontade da carne. Porque muitas das vezes a vontade da carne, ela é mundana, é cruel, é vazio. Falar mal do outro, prejudicar o outro, é tudo vontade da carne, não é do espírito. A nossa essência, ela é pura. Quantas pessoas, ontem era dia de Páscoa, eu não estou aqui a julgar ninguém, fizeram festas, bebedeiras. Eu já fui essa pessoa, não estou aqui a julgar ninguém. Mas quando as pessoas fizeram festa, bebedeira, exagerismo no dia da Páscoa, no dia da ressurreição de Cristo, onde ele simplesmente pede uma quietude, onde simplesmente ele pede uma união de família, família unida, família em paz, onde simplesmente ele pede a tua quietude, o teu silêncio. E nós estamos sempre a buscar o exagero, nós estamos sempre a buscar o excesso, para que nós possamos sentir-nos bem. Porque nós, muitas das vezes, é pela vontade do vazio existencial. E esse vazio existencial faz-nos entrar em ruptura, em querer os excessos. Porque nós achamos de que os excessos vai dar prazer. O álcool não vai te dar prazer. Beber um álcool, uma taça de vinho, tudo bem. Exagerar nessas mundices não vai te dar prazer. Só vai roubar de ti. Só vai trazer mais carretos emocionais, físico e energético na tua vida.
Porque é um peso. Tu estás a pôr no teu corpo, tu estás a trazer no teu emocional algo que não supre. Algo que vai ser momentâneo. E depois desse prazer vai acabar, vai ficar a pessoa ali com o peso emocional, com mal disposição pelo fato de ter bebido tanto. Não é isso que nós somos chamados. A verdadeira loucura que nós somos chamados para viver é uma loucura que vem do alto, que não há explicação, que é uma coragem de correr atrás dos nossos sonhos. Muitas pessoas, por estarem sem força de correr atrás dos sonhos deles, eles preferem estar no vício. Só que a força que nós estamos a gastar ali, precisamos gastar, é com o caminho certo, é com o foco, é com a determinação. É sem vício da pornografia. É não entrar numa live de uma mulher que fala sobre feminilidade e fazer coisas insanas. Não, não é para isso que tu és chamado, tu és filho do reino. O teu Criador, eu não te vejo, mas eu sinto, mas o teu Criador te vê. Sai desse papel, desse lugar que tu estás. Não é um lugar digno de filho, mas simplesmente de escravo. É isso que eu sinto que eu tenho que dizer. Eu quero ser um instrumento de Deus na terra. Eu digo, Senhor, usa-me como instrumento da tua palavra. Senhor, usa-me para que onde eu for, aquilo que eu disser, não seja vazio. Porque eu não quero palavras vazias, eu quero pessoas curadas. Eu desejo que todos nós possamos ser tocados e curados. Saímos do lugar da dor, do vitimismo. E possamos viver uma vida de verdade. A viver a vida não precisa ser com peso, não. Dá para viver uma vida de plenitude, sim, sem excesso. Sem prazeres momentâneos, sem ilusões ilusórias. E com prazer de bens materiais, porque o bem material ele é maravilhoso quando nós sabemos pôr ele no lugar certo. E é sobre isso, eu quero terminar essa live dizendo para vocês que nós somos mais do que vencedores. Nós precisamos acreditar nisso. Pessoas que põem uma determinação, eu vou treinar. Chega no dia do treino, eu vou deixar para amanhã. Procrastinam com os seus próprios objetivos. Não têm determinação, não criam coragem. Eu sei que não é fácil. Eu repito aqui, mas é decisão todos os dias. É coragem todos os dias. É sobre isso. Nós precisamos ter coragem. Se não tivermos coragem, vã é a nossa caminhada nesta terra. Eu no outro dia li, ou melhor, no dia da Páscoa Divina Missa, teve uma parábola que a senhora leu, e um dos trechos que me impactou daquilo foi que a palavra de Jesus é: não atrevam a voltar sem semear as boas sementes. E sem cumprir aquilo que vocês vieram para cumprir. Então eu entendi que eu preciso se cumprir aquilo que eu tenho para cumprir. O que tu tens para cumprir que tu estás a deixar pelos vícios, pelo engano? Alguém te disse que tu és fraca, alguém te disse... Busca ajuda. Sai desse lugar de vítima. Esse lugar não nos pertence. Nós não somos fracassados. Nós somos filhos do rei. E é para lá que caminhamos. Ninguém caminha sozinho. Não tenta caminhar sozinho, não vais conseguir. Peça ajuda. Mas caminhe. Caminhe em direção aos teus sonhos. Porque é isso. Eu vivo isso. Né? E se eu não partilhar aquilo que eu vivo, vã é. Eu preciso partilhar aquilo que eu acredito. E tenha um lindo dia. Vou acertar aqui as lives.
um horário fixo, porque eu quero entrar todos os dias aqui. Eu quero deixar uma mensagem. Eu quero incentivar cada vez mais e mais mulheres, homens, a tomar o caminho certo, a viver algo que vale a pena. Porque nós somos influenciadores de nós e dos outros. E eu quero ser uma boa influenciadora, para que todos possam caminhar no caminho da luz, da paz, de algo que não se descreve, que é entendível, tá? Um lindo dia para todos nós e que Deus abençoe. E até amanhã, se Deus quiser. Eu vou deixar na minha página o horário das lives hoje, para que possam me seguir, para que possam entrar nessa live, para que nós possamos partilhar ideias, para que nós conseguimos levar rumo em direção à nossa vitória, tá? Que Deus abençoe, tenha uma semana maravilhosa. Para quem vai assistir, que Deus abençoe todos que vão assistir, todos que estão a assistir, todos que vão entrar, que tenham uma semana maravilhosa, cheia de bênção, de muita ressurreição, porque o nosso Cristo ressuscitou por nós. Ele ressuscitou para nos dar a vida, coragem, determinação, ousadia. E é isso que nós precisamos percorrer, com fé. Beijo!